Dia de hoje será marcado por reunião importantíssima entre dirigentes do Flamengo e De La Cruz. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Pá, pum. E deu, galera! Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Amigos, nos últimos dias, muitos nomes têm sido ventilados dentro do Flamengo. Alguns a gente entende como sendo, primeiro, muito importantes para estarem vestindo a camisa do Mengão. Outros, muitas vezes também, especulação. Assim é, colocam 200 jogadores no Flamengo, né? Logo no início da janela de meio de ano, o nome de Scarpa foi ventilado no Flamengo. Naquela circunstância, incogitável a vinda do jogador para o Brasil. Agora, nessa janela de final de ano, há poucos dias, inclusive, nós comentamos que o Galo Garnizé era o time que estava mais próximo de fazer a aquisição do jogador. Tinha mandado 4 milhões de euros lá para o Nottingham Forest, mas parece que as coisas começaram a mudar. Por quê? Um dirigente do Atlético Mineiro, ontem inclusive, falou o seguinte, que eles não vão entrar em leilão por jogador. O porquê disso? O Internacional de Porto Alegre está interessado no atleta e o Flamengo também. Aliás, Tite gosta muito do futebol de Scarpa e pediu a contratação do jogador. Uma coisa que nos chamou a atenção e resolvemos trazer para vocês é que agora a diretoria do Flamengo vai intensificar a investida. O Nottingham pede 5 milhões de euros pelo atleta. O Flamengo ofereceu 800 mil reais de salário. Isso, inclusive, é uma informação que, para a torcida do Mengão, está trazendo uma certa divisão. Por quê? Muitos acham e entendem que Scarpa viria, sim, para resolver um problema que nós temos no meio-campo. Outros não acreditam nessa eficácia. O que os amigos entendem com uma possível vinda de Scarpa para vestir a nossa camisa? Detalhe, hoje ele está com 29 anos de idade. O que você pensa sobre? Bom, é um bom nome, né? Um jogador, a idade dele é bacana para esse meio-campo. A gente não pode, né, definir o futuro de um jogador no Flamengo, porque ele pode jogar muito bem no clube que ele está, mas vem para o Flamengo e simplesmente não faz nada. Ou, ao contrário, lá não tá jogando nada, chega aqui, é bacana. Mas, na minha opinião, seria um bom nome para agregar ali no meio-campo do Flamengo. Verdade, eu também gosto da possibilidade. Inclusive, o jogador também gostou da proposta que o Flamengo fez por ele. Portanto, podemos ter uma agitação diferente envolvendo o nome de Scarpa nos próximos dias, viu, amigos? Bom, galera, seguindo com as notícias, Léo Pereira se destacou no Brasileirão 2023 de maneira impressionante graças às suas habilidades de desarme e também leitura de jogo. Os dados do SofaScore mostram que Léo Pereira lidera o ranking de eficiência nos duelos aéreos, com um aproveitamento de 76%. Isso coloca ele no topo da lista dos zagueiros na competição. Vejam só, Léo Pereira, 1,89 de altura, esquerdo, 27 anos. 32 jogos, 32 sendo titular. 3 gols, 1 assistência, 11 jogos sem sofrer gols, 75% de dribles certos, 76% de duelos aéreos ganhos e 58% de duelos ganhos no chão. Bons números, né? Sim, claro. Bom,
O Flamengo está mirando a contratação de outro Léo, o Léo Ortiz, que também demonstrou grande habilidade nos duelos aéreos, com um aproveitamento de 74%, ficando logo atrás de Léo Pereira. Vamos conferir os dados dele? Léo Ortiz, 1,85 de altura, direito, 27 anos. 20 jogos, 19 como titular. 2 gols, nenhuma assistência, 6 jogos sem sofrer gols, 63% de dribles certos, 74% de duelos aéreos ganhos e 57% de duelos ganhos no chão. Bons números também, né? Excelentes. Agora, imaginem o seguinte cenário. Se o Flamengo consegue fazer a contratação de Léo Ortiz, será que estaremos bem de Léos na zaga do Flamengo? Eu acho que a chegada de Léo Ortiz daria um fechamento para o problema de zaga que nós temos. Davi Luiz muito possivelmente vai continuar no ano que vem. Ao que tudo indica, ninguém fala nada ao contrário sobre isso. Pablo já disse que não quer sair do Flamengo, ou seja, dificulta qualquer negociação com outro clube. A gente tem o Fabrício, que tem contrato com o Mengão até fim de 2025, que jogou inclusive uma temporada de 23 muito boa, diferente de muitos dos atletas nossos. E o Léo Pereira, que sempre desempenha um papel interessante. Com o Léo Ortiz, para mim, fecha a zaga. Será perfeito, né? Será perfeito. Continuando com as notícias, amigos, o Wesley ainda não recebeu nenhuma proposta por escrito dos clubes da Europa, mas, por lá, a crítica esportiva já vem falando sobre o tema com uma certa voracidade. Por que se diz isso? Os analistas de futebol da Europa entendem da seguinte forma: o Wesley é um jogador que ainda precisa ser maturado. Eles acreditam que para o futebol inglês, que de onde saem os clubes interessados, o Wesley ainda não está pronto. Precisaria amadurecer um pouco mais. Inclusive foram um pouco além, dizendo que talvez começar na Holanda, desenvolver o futebol por lá, que o futebol inclusive é menos de impacto como na Inglaterra, seria interessante para o atleta ganhar cancha. Aí sim, indo para a Inglaterra e disputando a Premier League. O maior interessado na contratação de Wesley, eu não tenho a menor dúvida, é o Crystal Palace por intermédio de Textor, que é um admirador, confesso, do futebol do nosso lateral. Vamos aguardar e ver, mas para eles estarem debatendo sobre o tema, significa que a fumaça está começando a aumentar. Isso é verdade, Né? onde há fumaça há fogo, Há galera. fogo. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo está empenhado em trazer Nicolás de la Cruz para a próxima temporada. E diferente do que aconteceu na janela de meio de ano, agora parece que realmente vai dar tudo certo. Responsável pela negociação com o meia, Marcos Braz chegou a Montevidéu na quinta-feira. E na noite de ontem, foi a vez de Bruno Spindel desembarcar na capital uruguaia. Ah, tem um outro detalhe. Tem? De la Cruz também já está no país. Esse é um detalhe importante, né? É o mais, né? Esse eu não podia deixar de falar. Hoje, Braz, Spindel, De la Cruz e os representantes do jogador terão uma reunião para tentar sacramentar de vez o acordo. Os dirigentes do Flamengo foram ao Uruguai com a missão de conseguir uma resposta definitiva, seja ela positiva ou não, e descartam qualquer possibilidade de voltarem de Montevidéu com pendências. Isso também é muito importante ressaltar, galera. Após quase 2 anos de interesse, o Flamengo se enche de esperança para fechar de vez essa contratação de De la Cruz e fazer dele o primeiro reforço da equipe para 2024. Então, galera, fiquem todos muito atentos, porque a qualquer momento poderemos ter novidades em relação a De la Cruz. Inclusive, ontem foi muito movimentado nesse aspecto, né? Teve jornalistas europeus já cravando De la Cruz no Flamengo e a gente também chegou a ver aí nas mídias sociais que o Flamengo já havia contratado De la Cruz. Não,
Ainda não fechou, galera. A hora que fechar, vocês podem ter certeza. A gente, assim como todos por aí, vai sair correndo para falar de La Cruz é nosso. Por enquanto, eu entendo que 99% da situação está bem engatilhada, mas falta o principal, a caneta. Ainda não tem. Vamos aguardar. É isso aí. Continuando com as notícias, o jornalista Renan Moura, do Grupo Globo, ratificou uma notícia que trouxemos ainda essa semana envolvendo o nome do lateral Matias Vinha. Ele falou o seguinte, que o Flamengo realmente está interessado na contratação do jogador. Quando o Roma comprou esse atleta, pagou 80 milhões de reais ao Palmeiras. Meio que decepcionou no Roma, não teve o desempenho que dele se esperava e foi emprestado ao Sassuolo. Lá ele fez 14 partidas e 2 gols. O desempenho desse jogador ficou muito abaixo do que o clube europeu estava esperando. Mas, independente do retrospecto e das estatísticas dele, o Flamengo tem interesse em sua contratação. O que os amigos pensam a respeito de Vinha? O que você acha do Vinha? Vou falar o que eu sempre falo quando surge uma possibilidade de contratação. Tem que sentar e analisar muito bem os prós e os contras, ver os números todos certinhos e definir se será um acerto, se vai vir, né, para agregar ou não. Minha opinião em relação a esse jogador é exatamente essa. O jogador, quando é contratado, independente do nome, é sempre uma incógnita, né? Sim. A gente nunca sabe como ele vai se adequar ao estilo de jogo daquele clube que ele está chegando. Mas, sinceridade, é um jogador que me agrada. Uma coisa eu sempre vi nele, ele é brigador, é guerreiro. E a gente precisa disso. Muitas vezes o jogador não se adequa àquele time específico, como foi o caso na Roma, mas no Palmeiras ele teve um bom trabalho. É sentar e analisar. Exatamente. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.